Fala galera da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima, sou o professor Herman, sou professor de literatura e hoje nós estudaremos o capítulo 14. Movimentos da vanguarda europeia, cubismo, dadaísmo e surrealismo, capítulo 14, página 549. Você defenderia a demolição do Museu do Louvre como um projeto cultural? Essa pergunta soa absurda atualmente. No entanto, você já ouviu falar de vanguarda? O termo significa, em seu sentido literal, guarda avançada, ou seja, a posição à frente de um exército. A partir do início do século XX, foi, porém, aos poucos adquirindo outros significados, e nas artes fixou-se com o sentido de comportamento de ruptura com os modelos tradicionais. Os artistas jovens, tanto das artes plásticas quanto da literatura, na ânsia pelo rompimento com o passado e na busca do novo, passaram a criar obras baseadas na experiência e na observação. Neste capítulo, vamos conhecer alguns dos movimentos da chamada vanguarda europeia, um dos quais, simbolicamente, preconizava a demolição de museus, o incêndio de bibliotecas e de tudo o mais que lembrasse o passado, como se a história pudesse ser apagada. Expectativas de aprendizagem. Identificar o contexto histórico que propiciou o surgimento das vanguardas europeias. Identificar as principais motivações e propostas das vanguardas europeias em geral. Reconhecer as características peculiares do cubismo, do dadaísmo e do surrealismo. Esse termo vanguarda, pessoal, sobretudo quando nós falamos de literatura, identifica sempre alguém à frente do tempo, tá? Então, quando a gente fala de vanguarda, é uma ideia à frente do tempo, ou seja, uma ideia com cunho futurista, né? Com cunho de futuro, digamos assim, tá? Contexto histórico. A preocupação em identificar preliminarmente o contexto histórico em que se realizam as manifestações da literatura e das artes em geral deve-se à percepção de que história e literatura têm relação intrínseca. Sim, história e literatura caminham juntas. Nós não conseguimos estudar literatura sem recorrer à história. A Europa vinha vivenciando, do início do século XX até a Primeira Guerra Mundial, uma atmosfera de otimismo, a Belle Époque, marcada pelos progressos científicos e tecnológicos, pela industrialização, pelo enaltecimento da máquina, pelo culto à velocidade, pelo surgimento do cinematógrafo, dos automóveis e das máquinas voadoras. Bom, então a gente percebe esse momento ali inicial, um momento de grande euforia, né, de grande otimismo, tá certo? Até a Primeira Guerra Mundial. Esse expressivo avanço técnico-científico trouxe consigo, porém, uma disputa cada vez mais acirrada pelos mercados mundiais, o que ocasionou a Primeira Guerra Mundial e, com ela, a exacerbação do sentimento nacionalista e o surgimento das vertentes ideológicas do fascismo e do nazismo. O mundo entrava em ebulição dentro desse panorama contraditório que, depois da bonança do progresso, trouxera a tempestade da guerra e, com ela, perplexidades, descréditos, inquietações e insatisfações. A arte de então surgiu para representar esse sentimento que, há um tempo, repudiava o conservadorismo do passado e procurava, no ineditismo, retratar a realidade observada. Esse questionamento do legado cultural deixado pelo século XIX tinha também como pano de fundo o surgimento da psicanálise, que contribuiu para desestabilizar as certezas herdadas do passado. Então, galera, nós temos um contexto aí, um período de incerteza, né? Um período
de questionamento, um período que nós tivemos aí antes da Primeira Guerra, um período de otimismo, depois, durante a Primeira Guerra, um período de incerteza, um período mais pessimista, e após a Primeira Guerra nós continuamos com esse período de incerteza, com esse sentimento de pessimismo, né? O que vai ser, o que vai acontecer agora? Além disso, nós temos uma importante contribuição para esses movimentos, que é o surgimento da psicanálise, né? A análise do eu interior, da mente do indivíduo, isso tudo vai contribuir bastante para o surgimento das vanguardas europeias. Foi nesse contexto que surgiram e cresceram as manifestações da chamada vanguarda europeia, englobando movimentos variados ocorridos na Europa entre 1909 e 1924, ou seja, durante a guerra. E nos anos que imediatamente a antecederam ou sucederam. No Brasil, essas vanguardas influenciaram bastante a primeira geração do modernismo, cujos representantes, na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas e na música, identificavam o próprio desejo de renovação do ambiente artístico brasileiro com as inspirações vanguardistas, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo e futurismo, que surgiram em países da Europa no início do século XX. Isso é muito importante porque nos próximos capítulos nós estudaremos a Semana da Arte Moderna, né? O início do modernismo. E isso tudo começa a se desenvolver nesse período das vanguardas culturais europeias. Principais propostas da vanguarda europeia. De forma esquemática, podem-se sintetizar os principais postulados dos movimentos constituintes da vanguarda europeia. Primeiro, desarticular a cultura existente e, de forma específica, qualquer manifestação de arte até então criada. Essa intenção parecia trazer consigo uma profunda mágoa em relação a um passado a ser rejeitado, pois, segundo esses movimentos, o que se produziu acabou resultando em guerras que em nada beneficiaram o homem. Então, a primeira característica, né, desarticular a cultura existente. A gente precisa entender que quando nós falamos das vanguardas culturais europeias, nós estamos falando de ruptura e transformação, tá? Então, romper com o passado, esquecer esse passado. Por quê? Porque esse passado trouxe a guerra, trouxe algo negativo. Então, ele deve ser rompido, ele deve ser esquecido. Integrar total e intensamente todas as artes, as plásticas, pintura, escultura e arquitetura, a música e a literatura, apresentando características comuns e inovadoras em função de uma nova cosmovisão. Os artistas da vanguarda passaram a adotar uma nova forma de ver o mundo, criando imagens que pudessem traduzir seus sentimentos em função dessa nova ótica. Então é a transformação, tá bom? Transformar, unir e transformar as artes. Deformar sistematicamente, propositalmente a realidade circundante. Segundo os componentes da vanguarda, a invenção da máquina fotográfica substituiu a pretensa reprodução fidedigna da realidade, levada a efeito pelas artes tradicionais. A proposta se materializou, então, em obras de imagens distorcidas e, de certa forma, violentas, que revelam a reação radical das diversas manifestações vanguardistas. Ou seja, é uma nova realidade, né? Uma característica das vanguardas, né, é a liberdade. A arte não deveria simplesmente retratar a realidade. A arte pode retratar o que ela quiser, tá? Então, essa é uma outra característica. É importante registrar que, como normalmente acontece com certos posicionamentos radicais,
Entre a teoria e a prática houve diferenças expressivas. Apesar de demonstrarem a intenção fundamental de romper com a arte até então criada, ocasionalmente certas manifestações da vanguarda acabaram por se inspirar em valores presentes na tradição artística. Isso é óbvio, né, gente? Nós temos, claro, que um desejo de ruptura e transformação, porém, nós temos também os artistas bebendo nas fontes tradicionais artísticas. Isso é comum em todo e qualquer movimento artístico e literário, principalmente. Vamos lá. Cubismo. O cubismo surgiu nas artes plásticas, mais precisamente na pintura, tendo sido criado pelo artista espanhol Pablo Picasso. Picasso, que atuou na pintura, na escultura, nas artes gráficas e na cerâmica, apresentou suas obras segundo fases, designadas por cores predominantes. Na fase em que preponderou o azul, enfocou temas basicamente dedicados aos excluídos da sociedade. Na fase seguinte, rosa ou vermelha, Picasso apresentou temas líricos, ou seja, referentes à sua própria vida. Foi nessa última fase na qual se inaugurou em 1907 o cubismo com o quadro Le Demoiselles d'Avignon, que o artista, segundo os críticos, decompôs a realidade dos seres humanos. Sua obra de maior projeção na arte mundial, o mural Guernica, denuncia o massacre sofrido pela população da cidade de mesmo nome, bombardeada pela aviação alemã durante a Guerra Civil Espanhola. Além de Picasso, destacaram-se como pintores cubistas Juan Gris, Georges Braque, Paul Cézanne, entre outros. A pretensão do cubismo na pintura era fragmentar os componentes da realidade que se desejava retratar, recriando-os logo em seguida, por meio de planos geométricos superpostos, fazendo com que tais elementos recriados pudessem ser observados simultaneamente de diversos ângulos. Então, uma das características é a liberdade, né? Essa liberdade não é só voltada para o artista, mas sim para o apreciador da obra. Por quê? Porque ele conseguia tirar diferentes visões de diferentes ângulos de uma mesma pintura, tá? A técnica cubista reformou totalmente a forma tradicional de pintar, que só permitia observar o objeto de um ângulo, sob um único ponto de vista. Na literatura, o cubismo descreveu os elementos da realidade segundo esculturas e figuras geométricas. Sob a visão cubista, o perfil de uma serra ao longe pode ser uma senoide, uma cabeça pode ser uma esfera, uma ave, um triângulo. Também, um poema cubista tem seus versos organizados em certa disposição gráfica, formando ou sugerindo figuras. Exatamente o que foi feito, por exemplo, pelo poeta Ronald de Carvalho em Épora, cujos versos finais mencionam círculos de sombras agachadas entre as árvores e cilindros de troncos embebidos de luz. Épora. Geometrias, imaginações destes caminhos na minha terra, curvas de trilhas, triângulos de asas, bolas de cor, círculos de sombras agachadas entre as árvores, cilindros de troncos embebecidos de luz. Bom, então o que nós podemos reter aí sobre o cubismo? O cubismo, então, traz questionamento das descrições clássicas. Por que ele traz esse questionamento? Porque ele muda essa visão clássica da pintura e da literatura. Tem a sobreposição de planos, aí falando mais especificamente a respeito da pintura. E nós temos também uma outra
característica muito importante, que é o quê? A multiplicidade das interpretações, né? Nós temos várias formas de interpretar a mesma obra, o mesmo quadro, o mesmo poema, tá bom? Dadaísmo. De todos os movimentos que compuseram a vanguarda europeia, este foi o mais radical. Mostrava uma atitude agressiva que pregava a improvisação, a desordem, a rejeição à sintaxe tradicional e a invenção de palavras que se resumem a seu significante. Foi essa técnica pregada pelos dadaístas durante 5 anos, 1916 e 1921. Seu idealizador, Tristan Tzarra, poeta judeu e cidadão francês nascido na Romênia, dizia que Dada foi a palavra que encontrou ao colocar um marcador no interior de um dicionário fechado. Entre os vários significados por ele sugeridos para a palavra símbolo do movimento, Dada, estavam rabo de vaca, mãe, santa, ama de leite. No entanto, o próprio Tzarra declarou que Dada não significa nada. Então, galera, esse movimento dadaísmo ele é o mais radical porque ele busca o ilogismo. Ele busca o que? A falta da lógica, tá? A falta do sentido, tá bom? Dessa forma, pode-se admitir que o dadaísmo nada propunha a não ser a destruição. Os dadaístas combateram visceralmente a cultura, atendo-se a uma cosmovisão sobrenatural idealizada, própria de uma criança. Na verdade, os dadaístas não se conformavam com a guerra, que para eles era o produto de um passado incoerente e egoísta. Um famoso poema de Tristan Tzarra, intitulado Receita para fazer um poema dadaísta, propunha que se recortassem palavras de um artigo de jornal, colocassem-nas em um saco, agitassem-nas suavemente e, depois que elas fossem retiradas uma por uma do saco e copiadas na ordem em que aparecessem, criando assim um poema único, embora nada compreensível para os eventuais leitores. Olha só que louco, né? Ele propunha então essa criação de um poema dadaísta com palavras aleatórias, né? Você recortar palavras, colocar num saco e tirar cada palavra e daí formar um poema, né? Então, características desse movimento que nós podemos abordar são a espontaneidade, né? Porque isso é uma forma espontânea. Nós temos também a falta de sentido, porque, né, o objetivo não era ter um objetivo, na verdade. Esse movimento dadaísta, ele se destaca por isso, por não propor em si um sentido para as coisas, né? Então, a falta de sentido. E outra situação que nós podemos destacar seria a negação de todos os princípios e relações, ou seja, de tudo aquilo que vinha sendo trabalhado, vinha sendo abordado até então. Por exemplo, para compor um poema, ninguém nunca tinha dado essa sugestão de você pegar palavras aleatórias, colocar num saco e tirando e daí compor um poema. Não, um poema não se compunha dessa forma. Então, esse movimento dadaísta, ele traz justamente essa falta de sentido, essa falta de lógica e essa espontaneidade, tá bom? Surrealismo. André Breton, poeta e escritor francês, publicou em 1924 o Manifesto Surrealista. O surrealismo tinha ligações com outros movimentos vanguardistas, como o dadaísmo. A diferença principal entre eles é que, enquanto o dadaísmo pregava simplesmente a destruição do passado, os surrealistas propunham a anulação da sociedade de que faziam parte e a criação de outra,
estruturada de forma diferente. O maior destaque do surrealismo na área da pintura foi Salvador Dalí, mundialmente conhecido por suas criações consideradas extravagantes. Também merecem destaque os artistas plásticos Max Ernst e René Magritte, entre outros. Aqui nós temos algumas imagens, né? Vamos lá. Na literatura, o surrealismo apresentou como técnica de composição a chamada escrita automática, em que o autor entrega-se a seu impulso criador, escrevendo tudo o que a inspiração lhe sugere, independentemente da ordem canônica do discurso ou da lógica. Influenciados pela teoria de Freud, os surrealistas propunham buscar uma realidade diferente da circundante, a do inconsciente. Estabeleceram, de certa forma, uma ligação com o romantismo e com o simbolismo, já que a idealização, a tristeza e o estado de melancolia eram componentes frequentes de suas obras, mas sem deixar de lado um comportamento artístico bem radical. A seguir, observa-se o trecho de um poema surrealista. Teus olhos flutuam nos rios tênues, tua boca jaz enxágue pelas sepulturas. Teus seios pendem das pereiras. Estás na sombra da árvore projetada pela lua. Então, olha só, uma das características desse movimento do surrealismo é o desejo em adquirir um maior conhecimento do ser humano, tá? Outra característica é o fascínio pelo inconsciente, ou seja, pelo eu interior, pelo aquilo que ninguém pode dizer com objetividade, com clareza como é, né? Então, fascínio pelo inconsciente. Nós temos também a valorização do sonho, a valorização da fantasia e a valorização da loucura, tá bom? Então, o surrealismo, com essa influência ali do Freud, né, dos estudos da psicanálise, busca então esse fascínio pelo inconsciente, tá bom, galera? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esses primeiros movimentos de vanguarda, tá? Façam os exercícios, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!